Flávia, como anda? Você tá com o coração a mil, né? Você tá toda vermelha, apaixonada. Você vê que Você vê? coisa? Mas e a saúde do seu coração físico? Então, tô precisando ainda fazer uns Um check-up? check-ups. Mas assim, antes... Pode? Mas será que esse nosso coração emocional tem alguma coisa a ver com o nosso coração físico? Não sei. Vamos perguntar pro Dr. Yuri. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Surtadamente. É uma alegria tê-lo aqui. Dr. Yuri, cardiologista. Eu gostaria bastante que você se apresentasse aqui pra gente. É um imenso prazer você estar aqui com a gente. Então, obrigado pelo convite. Espero poder corresponder à altura aí desse tema tão importante aí, que é essa conexão coração e cérebro. Bom, como você já falou, né? Sou cardiologista, tenho uma especialização também em arritmia clínica e tem total relação às arritmias, nós vamos comentar, com a parte emocional. Joia. Conta um pouquinho da sua história, como que você foi chegar na cardiologia... Algo tocou teu coração? Tocou seu coração. Que piada de Praça é Nossa. Eu decidi fazer medicina porque eu já sabia que eu queria ser cardiologista. Uhum. Isso já estava definido bem antes, né? Então, quando eu comecei a faculdade, eu já sabia que após a faculdade eu ia fazer a cardiologia. E eu fiz minha especialização toda em São Paulo, né? Na cardiologia. Fiz um ano de especialização de arritmia clínica. E depois eu já retornei para cá, para São José, que eu também já sabia que eu queria vir para cá, que a minha esposa é daqui. Então, já tínhamos esse plano também. E aqui eu estou na cidade, eu atendo consultório, faço trabalho no hospital também. E a cada dia é um aprendizado, né? É uma área muito grande, uma área muito, muito rica, né? No sentido de cada paciente é de um jeito, né? Cada coração é de um jeito. Exato. E a gente vai aprendendo um pouquinho a cada ano de experiência. Uhum. E doutor, esse tema, coração, tem alguma relação aí com a nossa saúde emocional, com a nossa saúde mental, ou é balela isso? Eu acredito que sim. Eu acredito, viu? Se alguém achar que não, ok, respeito, mas eu acredito. Eu acho que faz todo sentido. Às vezes o nosso coração, ele atrapalha o restante do emocional, às vezes é o contrário, né? Às vezes o emocional atrapalha o coração. Na maior parte das vezes é assim, né? Nosso coração, ele sofre também com o que acontece no nosso ambiente, nosso estado de espírito, nosso humor, nosso dia a dia, correria. Então, o coração também ele é vítima. A gente vai falar um pouquinho mais disso depois. Então, assim, indo para esse lado, essa parte mais fisiopatológica relacionada ao estresse, né? O quanto que o estresse pode estar relacionado às doenças cardíacas? Olha, bastante, viu? Não é pouca coisa, não. Por isso que é bom ter alguém aqui da área, né? Da psiquiatra, psicólogo, para me ajudar nisso. Total relação, né? Total relação. Não só na questão de desenvolver algumas doenças, por exemplo, a hipertensão arterial é uma delas, mas como o agravamento, né? O estresse, ele acaba gerando uma inflamação, você acaba gerando fatores pró-inflamatórios. Então, às vezes a pessoa, a gente sabe que o infarto é uma obstrução da artéria coronária, né? Talvez alguém já deve ter falado disso. Mas tem fatores de estresse e inflamatórios que favorecem o desenvolvimento do infarto. Então, a pessoa teve um estresse emocional muito grande, ela tem um risco maior de ter algum evento ali, naquele momento, naquele instante. E o estresse do dia a dia, né? A gente tá sempre ligado, sempre a mil, a gente desaprendeu a descansar, desaprendeu a relaxar. Uhum. Eu acho que esse estresse diário também, ele tem o seu lado ruim. E a gente tem que saber e cuidar, né? Cuidar da gente. Acho que como ser humano, a gente tem que saber que a gente tem que ter o nosso limite, né? Exato. Não podemos exagerar demais na dose do trabalho, na carga horária. Saber respeitar o nosso corpo. Sim. E assim, em relação ao estresse, né? De que forma a gente poderia estar tentando diminuir esse estresse para que afete menos, né, a nossa questão cardiovascular? Até porque não tem como zero estresse, né? Possível, você viver né? numa bolha... O estresse é importante, né? Pra gente se movimentar. O estresse é fisiológico, né? É fisiológico. É seleção natural. Sim. Né? Aquele hominídeo lá da pré-histórico, ele só sobreviveu porque ele soube reagir ao estresse. O estresse é fisiológico, todo mundo tem reação ao estresse, né? Que é aquela famosa reação de luta ou fuga, né?
para você lutar, né, no pré-histórico, né, para você sobreviver, você tinha que ter essa reação de estresse. Fugir do predador, né? Fugir do predador, né? Ou você atacar para você não sofrer as consequências. Exato. Então o estresse ele existe, está no nosso corpo. Só que nos últimos anos o nosso estilo de vida ele realmente está potencializando esse efeito de estresse, né? Isso envolve tanto a questão do trabalho, excesso de trabalho, excesso de preocupação, né? O celular que nos ajuda muito, mas a gente está sempre trabalhando. Exato. E-mails, a questão do sono, que mudou muito, né? Isso é importante, a gente vai falar um pouquinho do sono. Mas falando sobre o estresse, né? Talvez a melhor forma da gente segurar o estresse é fazer atividade física. Porque a atividade física ela é fantástica, não só para melhorar o músculo, melhorar o coração, a circulação, faz bem para a cabeça, principalmente, né? Para a mente, aquela válvula de escape em que a gente consegue liberar toda aquela energia. Então, a atividade física é fantástica para isso. É a melhor forma de combater o estresse, na minha opinião, né? É a atividade física. Também acho que você tá praticando atividade física, Flávia? Tô praticando Muito 3 bom. vezes na semana. Olha, parabéns. A Flávia é o meu direitinho. orgulho. E você, tá fazendo? Eu também, todo dia 5 horas da manhã, doutor, acredita? Parabéns, te dou salva de palmas. Porque Obrigado. acordar às 5 da manhã para fazer Mas exercício... sabia que eu gosto? Se tiver que fazer de noite, eu não consigo. De noite eu não resisto. É meu ciclo. Você sabe que tem os perfis, né? As pessoas Eu sei, já falaram que eu sou psicopata. Não, nem sei não. Não sou, não. Que uma vez eu vi um meme. Tem um perfil Early Bird, né? Que é o passarinho que dorme cedo e acorda cedo, né? Sim. E tem o perfil Coruja, né? São aquelas pessoas que produzem melhor à noite, dormem mais tarde. E, consequentemente, elas não conseguem acordar cedo. Isso aí tem a parte genética envolvida, a parte comportamental. Então, é do seu perfil. Você acorda cedo e você funciona bem. Parabéns. Eu queria ser assim, eu não sou. Nossa, eu de manhã eu sou uma máquina. E tem estudos que mostram, né? Que as pessoas que acabam tentando inverter esse relógio biológico acabam tendo problemas mais cardiovasculares, né? Por uma questão... Porque é dela mesmo, é da pessoa, comportamental, é difícil mesmo. Claro, você se molda, você pode se adaptar a algumas situações, né? Mas tem gente que às 5 horas da manhã acorda e tá tudo bem, e tem gente que não consegue, né? Sim. Então, parabéns, que bom que você é assim. Obrigado. Viu? Tem orgulho de mim, Flávio. Tenho. E além da atividade física, doutor? Bom, tem um outro fator que é... Assim, eu sou fã de carteirinha, que não é ser benéfico pro estresse, pro corpo, que é o sono, né? O sono ele é fundamental. O sono é fundamental. A gente acha, né, que dormir é você ficar parado e não fazer nada. Pelo contrário, né? É durante o sono que o nosso corpo ele controla uma série de mecanismos. Ele controla não só a pressão arterial, controla a frequência cardíaca, controla a parte hormonal, né? E a gente sabe que o hormônio do estresse, um deles é o cortisol. Então, você regula melhor o seu ciclo sono-vigília, então ele é importante. Até a parte imunológica, né? Tem um livro interessante que eu li recentemente, né? Ele chama Por que Nós Dormimos. É um livro bem interessante, que eu recomendo para todo mundo. Ele cita vários trabalhos, vários estudos. É um pesquisador da área. E ele fala que dormir pouco, dormir mal, prejudica seu sistema imunológico. Então, o sono ele é fantástico. Então, a pessoa que consegue conciliar atividade física regular e uma boa noite de sono, certamente ela está fazendo uma proteção para a sua saúde mental e cardiovascular, com toda certeza. Sim. E, infelizmente, a gente vive numa sociedade, até pessoas que falam que dormir muito é perder tempo, né? Não, pelo contrário. Dormir muito é ganhar tempo. É ganhar tempo. É ganhar tempo. Se você souber, você vai render mais no dia seguinte, você vai fazer mais atividade física, Exato. Concentração, própria... humor, sabia? Sim. Humor, já que... Nossa, eu durmo mal, não vem do meu lado. Assim, eu percebo os colegas, né, que fazem plantão, né? No hospital a gente tem muitos colegas que fazem isso, né? Sim. Eu, por exemplo, eu não me adaptei ao plantão noturno, porque no dia seguinte eu fico muito prejudicado. Irritado. Tem gente que não sofre com isso. Quando você dorme mal, dorme pouco, dorme poucas horas, no dia seguinte você fica irritado. E geralmente o que as pessoas costumam fazer? Atacam a geladeira, comem mais. Comem comida mais calórica, ganham peso. Então é muito comum essa questão do sono ruim
com o aumento da quantidade de Apetite. comida, sobrepeso, obesidade. Porque você acaba... O seu cérebro tem uns mecanismos que ele acaba suprindo aquela falta do sono com comida, né? É uma questão até fisiológica. Hormonal, né? Da Hormonal. grelina, Tudo aumento tem da grelina. total relação. Então, às vezes a pessoa, ela quer melhorar o peso, né? Lógico, é importante. Mas às vezes ela tem que melhorar alguns fatores que estão relacionados a isso. E é passar pelo controle da ansiedade. Eu sempre encaminho, tá? Para os psicólogos, Sim. psiquiatras. Acho que é importante esse controle mental, da saúde mental, né? Mente sã, corpo sã, né? Sim. Essa máxima ela é verdadeira ainda mais nos dias de hoje. E sabe o que é interessante? Alguns pacientes que eu tenho, muitas vezes reclamam da questão do sono. Isso é muito recorrente, acho que nunca teve tão recorrente. E eu trabalho muito com eles a questão da higiene do sono. Só que assim, muitos falam, não, mas é muito difícil. Então assim, muitas pessoas não querem, né? Assim, quer dormir, mas também não querem abrir mão de algumas coisas. Eu falo, o celular não é para ficar do lado da cama, não é para você ficar olhando rede social. Cama não é lugar para você trazer problemas, não é para você ver mensagem de trabalho. Então assim, mas muitos não querem abrir mão disso. O nosso cérebro não é uma chavinha que você aperta um botão, soneca, né? Vou dormir. Exato. Não tem como. O nosso cérebro, se a gente fica com o celular, com trabalho, problema, ou pensando no que vai fazer no dia seguinte, em que você está se antecipando a sua agenda. O seu cérebro, ele tá ali a 1000. Como é que você vai fechar os olhos, apagar a luz e achar que ele vai desacelerar? Né? Se você chega de uma viagem de carro, desliga o carro tá quente ainda. Demora algumas horas para o carro esfriar. Então, essa higiene do sono é fundamental. Sim. Fundamental fazer. Os pacientes hoje, eles procuram muita praticidade, né? Exato. Então, eu acho que até muitos pacientes acabam ficando com uma dependência de Zolpidem, né? É uma questão mesmo que eles não querem esperar o sono vir naturalmente. Querem ou apagar a mente, porque tá lá pensando, ansioso, e não apagar de uma vez, de uma maneira fácil e prática. Ou simplesmente não querem esperar, né, um horário que é realmente biológico dele, né? Respeitar o próprio relógio biológico, né? Eu tenho, né, uma paciente que ela dorme 5 horas da tarde para acordar 3 horas da manhã. E aí ela ficou uma paciente que começou a abusar demais do Zolpidem, né? Porque para ela era prático fazer isso e... Tô fazendo os cálculos aqui, 5 horas para acordar às 3. Não, ela até dormiu a quantidade de horas adequadamente. Mas ela totalmente dependente do Zolpidem. Então, porque tinha que forçar um sono que não era natural dela. Não é natural. Né? Porque assim, a pessoa que acorda às 3 da manhã... Tem alguns pacientes que acabam acordando de madrugada, 3 da manhã. Você não faz nada às 3 da manhã. Então, a gente mas ela que gostava de preparar as aulas às 3 horas da manhã. Entendi. Tá. Entendi. Mas aí ela ficou dependente de Zolpidem. Foi esse o problema. Então. Porque ela começou a se condicionar a isso. E assim, naturalmente ela não ia dormir às 5 horas da tarde. Naturalmente, mas né? Naturalmente não. E aí ela começou a abusar. Até que uma hora ficou muito complicado para ela. A necessidade de alguns medicamentos tem aumentado muito, justamente por essa dificuldade das pessoas se adaptarem a essa higiene do sono, né? Talvez você vai comentar depois, mas é importante depois passar para as pessoas, né? Que a higiene do sono é fundamental. Vem muito antes de qualquer remédio para dormir, né? Até porque o celular, não só a questão da preocupação, do trabalho, a própria luz, a luminosidade no período da noite, ela prejudica a nossa liberação de melatonina. Então, a gente atrapalha o nosso cérebro a entender, olha, já está de noite, tá? Próximo da hora de dormir. Então, a gente vai postergando esse horário. E é difícil alguém vai desligar o celular e já fechar o olho e dormir. Então, nós temos que aprender, ainda mais nos dias de hoje, né? Que a gente tem o celular na mão o tempo todo, a saber respeitar esse horário. Doutor Yuri, deixa eu perguntar um negócio. As pessoas que têm transtornos mentais, por exemplo, depressão, ansiedade, têm risco maior de problemas cardíacos? Olha, é uma pergunta muito boa e que ultimamente ela tem sido cada vez mais comentada nos congressos, nas aulas de cardiologia. Eu vejo muito isso em alguns pacientes. Por exemplo, eu trabalho no hospital aqui que faz cirurgia cardíaca, né? Que é um procedimento de alto risco, né? E a gente observa que muitos daqueles pacientes que estão
bem, assim, mentalmente, confiantes, que estão tranquilos, que têm um suporte familiar, eles vão melhores, sabia? Eles vão melhores na cirurgia. Não, né? Não tem nenhum trabalho específico para te falar, olha, foi feito um estudo assim, mas eu acho que é uma questão prática que a gente observa. Você vê no dia a dia. Aquele paciente que teve um infarto e não está muito legal, está meio abalado, meio deprimido, às vezes tem que fazer uma cirurgia, a gente observa que o resultado não é tão bom. Então, certamente existe uma conexão que a gente está ainda aprendendo. E o contrário já tem, acho que, dados científicos que comprovam que pessoas que passam por alguma cirurgia cardíaca, algum procedimento cardíaco, pode ter uma incidência maior de depressão? Tem. A gente vê muito isso no pós-infarto. O paciente, ele começa a se limitar, deixar de fazer o que ele fazia antes, né? Atividade física. A gente vê muito nos pacientes com insuficiência cardíaca, né? Quando o coração fica fraco. Porque ele se limita, começa a ter falta de ar, começa a ter cansaço. E então, isso acaba prejudicando a vida dele, né? Às vezes a pessoa trabalhava, ela não consegue mais trabalhar. E o impacto social é muito grande, né? O impacto social, pessoal, né? Até de trabalho, né? Até a questão conjugal, né? Acaba sendo prejudicada depois de um problema cardiológico. A gente vê muito isso nos pacientes, principalmente nos homens, né? Pós-infarto, que eles ficam até com receio, né? De ter relação com a esposa, porque gera uma preocupação muito grande. Isso influi na saúde mental de qualquer pessoa e de um casamento também. Que pode ser um impacto, normalmente, um infarto é um impacto traumático, né? Sim. Pode gerar um transtorno que a gente chama de transtorno de estresse pós-traumático. Você passar por uma situação de risco de vida, né? Sim. Um infarto, e ter medo, né? Que aconteça a qualquer momento. Eu vejo muito paciente diretamente. assim, olha, eu tô com medo, né? Posso andar? Eu posso sair de casa? Eu falo, olha, pode, né? Lógico, ele foi medicado, ele foi orientado, ele está mais protegido agora com as medicações, com as orientações, mas o paciente tem muito medo. A gente tem que ensiná-lo a voltar a ter uma vida normal, né? Uma vida relativamente social, inclusive, né? Inclusive, na pandemia, a gente observou muito isso, né? Os pacientes idosos deixaram de ter aquele convívio, né? Ou seja, a restrição social acabou prejudicando muito a saúde mental dessas pessoas, principalmente os idosos, né? Afastamento familiar, né? Então, um idoso que eu considero um idoso saudável, aquele idoso que participa de atividades, na casa do idoso, por exemplo, faz muito isso, né? Atividade esportiva, dança, música. Isso é importante para nós. Eu né? tenho visto na academia um aumento de pessoas idosas. Tenho achado isso muito legal. Isso é ótimo. Antigamente, pessoa de 60 anos já era um idoso muito, muito idoso, né? Muito idoso. Hoje você vê pessoa de 70 anos na academia, fazendo pilates, fazendo tudo. Mas isso aumentou muito mesmo, assim. Eu vou na academia, assim, um número... Lá onde eu faço cross de manhãzinha, eles têm agora um cross adaptado para idoso. É muito legal, eu vejo os cross vídeos. geriátrico? Mas é o 60 a mais. 60. É muito legal, que é bem adaptado para eles, né? E é algo dinâmico, é uma atividade legal que desenvolve a socialização também. É muito Doutor, vou fazer uma pergunta assim, totalmente fora do assunto, mas tem a ver com o coração, posso? Claro. É verdade ou mito? É aqui um quadro que eu acabei de inventar na minha cabeça. Verdade ou mito, né? Já faz um... Doutor, por que as pessoas quando têm gases parece que tá tendo infarto? Isso é verdade mesmo? Eu conheço uma pessoa, não vou citar ela aqui, uma vez ela foi pro hospital pensando que tava tendo infarto e era gases. E o que tem a ver com a saúde mental, Paulo? Que pergunta. Mas é porque veio aqui na minha cabeça. Porque às vezes a pessoa ela vai ficar ansiosa achando que ela tá com um infarto. É verdade. Muitas vezes acontece porque quando você tem acúmulo de gases, né? Não só no estômago, mas como no intestino, ele fica muito próximo da região aqui do tórax à esquerda, você acaba irritando algumas estruturas aqui do diafragma e a pessoa acha que a dor é no peito. Sim. Né? Até porque existe uma explicação. Nosso diafragma, que é o músculo que faz a respiração, ele não é reto. Sim. Ele é curvado. Sim. E geralmente quando você tem gás e ele acumula, ele sobe. Sim. Então ele acaba irritando bem nessa transição do tórax com o abdômen. Então a pessoa ela acha que a dor é no peito. Mas realmente é gás. Sim. Claro, a gente sempre recomenda, né? Nunca falar gases. Exato. Se você tiver algum fator de risco, né? Hipertenso, diabético. Sim. Ou for uma dor muito forte. Na dúvida, procura um pronto-socorro, né? Já vi muitos pacientes que teve uma dor parecida e... não é nada não, vou tomar aqui um remedinho, né? Vou só no dia seguinte. Aí era um infarto. Sim. Então é difícil a gente distinguir exatamente o que é gás e o que é infarto. Sim. Mas a dor ela pode imitar, ela pode ser parecida.
Claro que na primeira vez assusta muito, né? A pessoa fica ansiosa. Mas existe uma explicação para isso, que é essa que eu falei, da irritação do diafragma aqui no tórax. Viu? Eu vou aproveitar, então, já que você fez essa pergunta. Eu joguei essa para você fazer a pergunta que eu estou imaginando mesmo. Como que a gente faz para diferenciar um ataque de pânico de um ataque cardíaco? Tá. Também é uma outra pergunta que é assim, o ataque de pânico, ele realmente imita muito um infarto. Porque a pessoa, ela sente uma aceleração no batimento, ela tem dor, e muitas vezes, às vezes a pessoa fica preocupada, aquilo só exacerba o sintoma, ou seja, a pressão aumenta mais, ela acha que ela tem um infarto, e aquilo acaba piorando a dor. Às vezes tem paciente que já fala que estava com dor indo pro braço, que parece muito infarto. Então, assim, a dor ela pode ser muito parecida. Como é que nós vamos diferenciar? Primeiro, avaliar quem é o paciente, né? É muito comum a gente ver crise de pânico, né? Pessoas jovens, né? 20 e poucos anos, né? 25 anos, 19 anos. A gente sabe que provavelmente é um ataque de pânico. Né? Mas pessoas mais idosas também podem ter. Então, a idade já atrapalha um pouco, né? O ideal teve uma dor forte, uma dor no peito, principalmente se for pro braço, né? E não é essa história que só o braço esquerdo, não. Pode ser pros 2 braços, tá? Ou pras costas. É uma dor que irradia? É uma dor que irradia, ela espalha. Os pacientes eles falam assim, a dor espalhava pro braço, ou pras costas, ou pro pescoço. Pensa que pode ser um infarto, né? Na dúvida, a gente recomenda ir ao pronto-socorro para tirar essa dúvida. Mas uma dor de infarto, ela é uma dor persistente. Ninguém tem uma dor de infarto que dura 1 minuto. Ela é mais persistente, mais prolongada. Então, 10, 15, mais de 30 minutos, a gente acha que é mais uma origem cardíaca. Então, uma dor forte, que a pessoa... E logo, 1 minuto já passou, isso dificilmente é infarto. E uma arritmia? A arritmia é assim, quando nosso coração ele tem um ritmo, né? Uma cadência. Quando ele sai dessa cadência, a gente chama de arritmia. Pode ser tanto para mais ou para menos, né? Então, uma aceleração do coração, uma arritmia, a gente chama de taquicardia. Uma taquicardia é difícil de diferenciar de um ataque de pânico, porque o coração acelera igual. Como é que a gente diferencia, né? No pronto-socorro, a gente faz um exame que é um eletrocardiograma. No eletrocardiograma, a gente consegue discernir se é uma aceleração normal do nosso coração. Uma taquicardia. Seja uma taquicardia normal, né? Que é uma taquicardia quando a gente tá com dor, quando a gente tá ansioso. Então, a pessoa vai falar em público, o coração dela acelera. É normal, é esperado. Porque existe uma situação ambiental, um estresse ambiental que gerou aquele aumento da frequência cardíaca. Isso é normal. E uma taquicardia que a gente chama de arritmia, que é um aumento súbito da frequência cardíaca, não causado por um reflexo externo. De origem realmente cardíaca. Aí o tratamento é bem diferente. É que essa pessoa, quando ela tá tem uma crise de ansiedade, a aceleração cardíaca, né, ela vem do nada, né, Flávia? Às vezes sem nenhum... O ataque do pânico. Isso. Crise de ansiedade normalmente está relacionado a uma situação. Isso, mas o ataque do pânico é do nada, é né? É do nada também, né? Então, por exemplo, você tem... É muito difícil, então, na verdade, difícil, diferenciar ataque do pânico com uma arritmia cardíaca, né? Por exemplo, nos seus pacientes do consultório, se algum paciente começar a sentir uma aceleração, um desconforto no peito, como é que você vai realmente afirmar que é uma crise de ansiedade ou uma crise de pânico de um infarto ou de uma arritmia? Aí tem que ir ao pronto-socorro difícil, né? Normalmente o paciente já foi no pronto atendimento, porque ele sai correndo e aí depois ele acaba falando pra gente que teve esse ataque de pânico, que achou que era uma arritmia e tal. Mas quando o paciente já teve 1 ou 2 vezes, aí fica mais aí fácil, a gente já sabe que deixa já um Rivotril lá com ele para esses momentos, porque a gente sabe que ele é ataque de pânico. Aí é um pouquinho mais certeza. E tem umas pessoas que mesmo tendo, né, Flávia, até o diagnóstico, sabendo que a ansiedade ainda continuam com medo, né, de ser um ataque cardíaco, né? E a minha recomendação para esses meus pacientes vai no cardiologista. Você faça alguns exames. Faz os exames, porque daí você descarta a possibilidade. Descarta a possibilidade, né? Uma forma por excesso. Que ajuda a gente, já que você perguntou, geralmente na crise de pânico, a pessoa tem um tremor nas mãos, né? Fica com a mão fria, tremendo. Geralmente já aconteceu mais de uma vez. Aí cabe a nós, né, profissionais da saúde, orientar. Olha, é um ataque, né, um pânico, uma ansiedade, fica tranquila. Tem medicamentos que certamente são
são benéficos, mas numa primeira vez é difícil diferenciar. Sim. Eu vou dar até um exemplo. Uma paciente minha de consultório. Ela passou comigo uma vez, contou que tinha aceleração, passava mal, suando frio. E todo mundo falava para ela que era ansiedade, né? Uhum. Até que um dia ela veio no retorno comigo no consultório e ela sentiu a mesma coisa. Aí eu fiz o eletro na hora do consultório. Na hora eu já detectei arritmia nela. Na hora, no consultório. Aí eu já, inclusive, tive que encaminhá-la para o pronto atendimento. Doutor, tem aquelas pessoas, por exemplo, que vão numa consulta e elas ficam nervosas, tem, né, a síndrome do jaleco branco. Sim, sim. Mesmo ela ficando nervosa por causa de estar fazendo o exame e tudo mais, e da ansiedade, dá para diferenciar que é no exame, dá para diferenciar que é um nervosismo Sim. ou uma arritmia? Sim. Porque no eletro a gente vê que é uma aceleração normal. Uhum. É como se você está tocando uma música e você só acelerar a marcha, né? A batida, né? Sim. A gente consegue diferenciar de uma arritmia, que é um evento realmente totalmente diferente. Sim. E o infarto, ele, antes, assim, do episódio, ele dá algum sinalzinho ou não? Algumas pessoas, sim. Uhum. Por exemplo, tem alguns pacientes que tiveram infarto e eles não sentiram absolutamente nada. Até algum paciente fala, olha, no dia anterior eu fui para academia, não sentia nada. Porque foi realmente aquele evento, naquele momento que aconteceu, né? Agora, tem outros pacientes que não, que eles já contam, ó, de uma semana para trás, um mês atrás, eu já tô sentindo um incômodo, um desconforto, um mal-estar. Uhum. Mas ela não valoriza tanto, porque não é uma coisa que limita. Sim. Mas ela já vai dando sinais de que você já tinha ali uma obstrução parcial ao fluxo do coração, né? Fluxo da coronária. E no dia do infarto foi realmente que teve a obstrução maior, né? Então a gente sempre orienta as pessoas, né? Se nas últimas semanas, nos últimos meses, está sentindo algum desconforto que não tinha antes, procura um médico para avaliar. Que vale a pena avaliar antes do infarto acontecer. Sim. A gente consegue fazer isso através de vários exames, a gente pode investigar melhor esse paciente, mas não deixar o infarto acontecer. Muito bom. Voltando ali, também para diferenciar, a arritmia, ela também acaba ficando... Porque, assim, o ataque de pânico fica no máximo 5 minutos, né? A pessoa no estado, assim mesmo, de pânico. A arritmia, ela dura quanto tempo, assim? É variável. A pessoa ela pode ter uma arritmia e demorar poucos segundos, né? Uma aceleração muito curta. Como a pessoa começar a ter uma aceleração e ela persistir mais de 24 horas. Dependendo de algumas arritmias. A FA, por exemplo, né? A fibrilação atrial. É a arritmia sustentada mais comum do mundo. Ela é uma arritmia que o coração ele fica um batimento totalmente caótico, irregular. E a pessoa pode conviver com essa fibrilação por dias. Por bastante tempo. Então, aí não tem tempo. Entendi. E o problema é que a ansiedade piora, né? A arritmia. A ansiedade piora. Por quê? Toda uma vida mais estressante, né? Com pouco sono, pouca atividade física, você gera estímulos no nosso corpo que favorecem a aceleração, né? Que é o sistema simpático que todo mundo tem, né? Não sei se vocês já falaram aqui, né? Nosso corpo, a gente tem dois sistemas que são antagônicos, né? Eles são chamados de simpático e parasimpático, né? O simpático, ele é um sistema autonômico, ou seja, a gente não controla, que faz acelerar o coração. É luta ou fuga, né? Fugir do predador, que a gente comentou. É o sistema simpático. E o parasimpático é aquele que faz controle da frequência cardíaca e a parte de digestão, a de alimentação. É por isso que quando a pessoa come muito correndo, o sistema simpático dela está tão ativado, ela tem dor, desconforto, né? Ela fica com desconforto porque ela não permitiu que a digestão fosse feita adequadamente. Mas sim, quando a gente fica com um ambiente estressante, pouco sono, a gente favorece as arritmias, porque você está aumentando esse sistema que acelera o coração. É como se você jogasse lenha na fogueira, o fogo é maior. E a arritmia aumenta a ansiedade, uma coisa vai alimentando a outra, a arritmia né? aumenta a ansiedade porque a pessoa fica com medo de sair de casa e ter uma arritmia. Essa paciente que eu comentei, por exemplo, ela disse que ela não conseguia ir ao mercado mais. Porque ela tinha passado mal no mercado e foi uma situação muito estressante para ela. Então, ela não conseguia mais ir ao mercado. Ela tinha que mandar o esposo dela ir lá fazer as compras porque ela não conseguia mais. E as medicações também, muitas vezes, algumas pioram a arritmia também, né? Então, assim, a gente sabe que a ansiedade piora a arritmia piora a ansiedade, e às vezes a medicação você não pode passar também. É uma situação complicada, né? Eu acho que os cardiologistas e os psicólogos e os psiquiatras eles têm que estar cada vez mais em conexão, tá?
Porque esse paciente vai se beneficiar dessa abordagem do cardiologista e da saúde mental. E eu sou favorável aos remédios para controle da ansiedade. Eles ajudam muito. Eu prescrevo alguns e quando o paciente toma, eu recomendo que continue, porque ajuda muito a ele ter uma vida normal, uma vida saudável e não deixar aquele estresse piorar os sintomas cardiológicos dele. Doutor, e o uso de cafés, Café. energéticos? Sabia que ia chegar a hora do Ou café. pré-treinos também, que a gente acaba utilizando na academia. Eu adoro café, eu sou fã de café, gosto, tomo café. O cheiro do café... Cheiro do café, olha que cheiro bom. Só quando eu sinto o cheiro do café, já parece que eu já acordo. O café, ele é benéfico, Sim. tá? Eu acredito isso, tem estudos que falam isso. O café é benéfico. O problema é a quantidade, né? Não só a quantidade, como o horário. A gente sabe que o efeito da cafeína dura algumas horas no nosso corpo. Então, não se recomenda tomar café depois das 16 horas. Sim. Que vai prejudicar o sono à noite. Então, aquele café de manhã, quando a gente acorda, que eu não vivo sem, tá? Se eu não tomar meu café de manhã, eu não acordo. Eu não sou eu. E aquele após o almoço, eles são bem-vindos, tá? Mas tem pessoas que tomam café em grande quantidade, energético, pré-treino, alguns têm muita cafeína, aí tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque isso favorece arritmias. Tem uma dosagem máxima que é adequada para cada um? Até tem uma quantidade máxima, mas depende da pessoa, né? Um homem de 1,80 m, 100 kg, certamente a quantidade dele é diferente de uma mulher de 50 kg, né? Cada pessoa tem uma metabolização, acho que muda muito, é muito individual. Mas eu recomendo, o velho bom cafezinho é saudável, mas eu peço uma atenção especial aos energéticos, aos pré-treinos, que eu já tive pacientes que desenvolveram arritmia por causa do excesso de energético. E vamos para uma parte polêmica, então. Já até sei que você vai perguntar. O cardiologista gosta de testosterona, de chip de testosterona? É algo assim que prejudica, não prejudica, ajuda, atrapalha? A reposição hormonal, ela é boa quando bem indicada, né? Então, por exemplo, aquela mulher que está na menopausa, no climatério, que é aquela fase de transição para a menopausa, com aquelas ondas de calor, irritabilidade muito grande, prejuízo no trabalho, na relação familiar. Depressão, insônia. Depressão, né? A reposição hormonal para elas é bem-vinda, é indicada, melhora a saúde mental, faz bem, né? Mas hoje em dia, né, nos últimos anos, a gente tem visto um uso indiscriminado dos hormônios, de uma maneira exagerada. E como cardiologista, eu sigo a visão que a gente tem discutido nos simpósios, nos congressos, que existe um prejuízo muito grande para o coração com essa reposição de anabolizante. Tem pacientes que infartam com 30 e poucos anos, né? Tem pacientes que desenvolvem pressão alta. O hormônio, a testosterona, aumenta músculo, né? Aumenta músculo. Você faz academia, aumenta músculo. Aí você pode ter uma hipertrofia do músculo do coração. Então, se o músculo do coração ele hipertrofia, ele não relaxa bem. Então, você prejudica o bom funcionamento do nosso coração. Porque como bomba, ele tem que relaxar para contrair. Se ele está duro, ele não relaxa adequadamente. Você pode ter arritmias. Então, hoje, respondendo a sua pergunta, como cardiologista, eu recomendo que não faça reposição sem uma avaliação médica, sem uma indicação clara, porque ela é prejudicial ao coração, ao músculo, e favorece e muito o infarto do miocárdio. Porque você tem aumento de doença coronariana, aquela depósito de placa de gordura nas coronárias. Então, nós temos visto, eu vi alguns casos de pacientes jovens fazendo reposição hormonal e tiveram infarto. E sem nenhum acompanhamento adequado. Sem nenhum acompanhamento. Esse é o grande perigo, né? Mas parece que todo mundo tá com testosterona baixa agora. Então, aí tem que... Como que é isso também, né? Você acha que é o parâmetro lá, os valores de referência? Ou todo mundo eu não acho. Quer ficar... Eu não acho que o problema está no parâmetro laboratorial de referência. Acho que o problema está na referência de alguns colegas, médicos ou pessoas que acham que você tem que ter uma dose alta do hormônio para isso te fazer bem. Tá? Então, eu não é minha área, tá? Eu tô falando como um médico, eu não trabalho nessa área, não é minha especialidade. Né? Quando o paciente
pede para mim, eu encaminho para alguém que faça, porque eu acho que tem que ter um cuidado muito especial, Sim. né? Eu acho que tem que tomar cuidado em querer encher demais a tampa, né? Uhum. Muito hormônio tem os seus benefícios, mas tem alguns malefícios que tem que ser muito avaliados. E pior, é a hora que tira o hormônio. Na hora de dar, você tem um problema. Na hora que você tira o hormônio, você interfere muito com o seu eixo de regulação. Nosso corpo ele é muito complexo. Existe um eixo todo que regula a liberação hormonal. Não é assim, você coloca o hormônio e tira o hormônio no dia seguinte. Sim. Tem que tomar muito cuidado. Então, como cardiologista, eu tenho um receio muito grande. Eu acho que quem faz reposição ou quer fazer reposição tem que procurar um bom profissional para ser bem orientado para fazer do jeito certo. Doutor, e assim, a gente vê um crescente também de jovens que tem... A gente estava falando sobre também, né, café, energéticos, e que eles acabam, assim, abusando muito de álcool com energético. Muito. Ou acabam não só com energético, mas Muito. com bebida alcoólica, enfim. Essa questão da bebida alcoólica também tem... Você quer um caldo que é totalmente favorável a uma arritmia? É você pega um paciente jovem que ingere o energético, bebida alcoólica, dorme pouco porque ele foi numa festa, tá madrugada inteira acordado, com alto estímulo. Uhum. Né? Geralmente vai numa festa, é música alta, é muita luz, muito estímulo, sonoro e visual, mais o energético, então você desenvolve algumas arritmias assim. Eu já vi alguns pacientes jovens com arritmia. Só por causa dessa somatória. Então, a parte do energético, ela também tem que ser levada em consideração. Toma muito cuidado. Quantidade, né? Igual a gente falou do café, né? O energético, ele tem uma alta dose de estimulante. Agora, se você toma energético à noite, dorme pouco, mais bebida alcoólica, isso realmente é um combo que não faz bem pro coração. É uma bomba. Sim. Claro, você fala, tem pessoas que fazem isso e não sentem nada. Ok, mas é bom tomar cuidado. Sim. É bom tomar cuidado. E o que tá plantando também, né? Porque às vezes é jovem, acha que Aí não sente nada, né? Não sente nada, né? Mas o que tá plantando para amanhã, né? É o amanhã, é verdade. É verdade. Doutor, existe uma síndrome que chama síndrome do coração partido? É mito ou é verdade? Não, é verdade, é verdade. Uhum. Eu acho que a síndrome do coração partido, eu acho que alguém já deve ter comentado aqui, acho que um bom exemplo de como a saúde mental pode afetar o nosso coração, né? Então, para quem não conhece, síndrome do coração partido é uma pessoa que tem uma dor no peito. A gente faz um exame de eletro, a gente acha que é um infarto, porque altera o eletrocardiograma. Você faz uma dosagem de enzima, que chama troponina, que detecta infarto, vem alterado. Então, é um infarto. É um infarto. E quando a gente faz um cateterismo e não encontra absolutamente nada, não foi um infarto porque teve um entupimento. Não teve nenhuma obstrução. Não teve obstrução coronariana. As artérias são excelentes, né? E tem uma alteração no músculo do coração, bem típica. Que apertou ali de dor, de sofrimento. Deu uma alteração, uma consequência, né? Tem até um nome, um epônimo, que chama síndrome de Takotsubo. Uhum. Takotsubo. Que é quem deu nome a essa síndrome, né? Achou que o formato do coração parecia um vaso japonês para pegar polvo. Então, tem esse nome, Takotsubo. Porque altera o músculo do coração. É visual. Você tem uma alteração do coração. É um infarto. Às vezes o coração pode ficar prejudicado, ficar fraco. E quando a gente vai perguntar, a pessoa ela fala, olha, eu tive um evento estressante. A gente já pergunta. Geralmente é um problema pessoal, ou doença na família, ou separação. Uhum. É um estresse muito grande que gerou essa síndrome do coração partido. A explicação é que tem uma descarga tão grande de adrenalina, de estimulantes, que são vasoconstrictores, que acabam causando um infarto. E é igual um infarto. Não tem nada diferente. Mas não vai trazer nenhum prejuízo do infarto, né? Não, eu só tô falando isso porque os nossos pacientes ansiosos aqui... Vão achar que vão ter essa síndrome. Não é rara, né? Não ela é rara, frequente. Sim, ela não é comum. A gente acha que ela é mais comum do que de fato ela é, porque acaba muita gente não indo ao pronto-socorro, investigando. E esse paciente que tem esse infarto, que é a síndrome do coração partido mesmo, traz prejuízo para o coração. O coração ele fica fraco. A boa notícia é que ele recupera. Mas você tem que entrar com uma medicação específica, tratar a pressão, tratar outros fatores para melhorar
essa performance do coração. Mas sim, prejudica, porque é um infarto. A gente chama de infarto com as coronárias normais. As coronárias são lindas, maravilhosas, mas ele teve um infarto. Então, isso assim, não é todo mundo que tem um evento qualquer que vai ter isso. Mas sentiu dor no peito, forte, incômodo, falta de ar, e principalmente se passou por um evento muito estressante, procura um médico, um cardiologista, faça uma avaliação. Um simples eletro já ajuda a diferenciar. Um ecocardiograma é um exame simples que a gente faz no consultório. Já faz esse discernimento do que é uma síndrome do coração partido. Mas ela existe sim. Entendi. E assim, a gente já tá passou aí dos 40 minutos que... Já. Caramba. E a gente precisa agradecer ao nosso Paulo. Patrocinador, Paulo. Que é de onde o Dr. Yuri... Opa! Provei. Do Espaço Saúde Vale Sul Shopping, onde o Dr. Yuri Golino. Onde eu atendo, Você atende no Espaço Saúde. No Espaço Saúde, mas na mesma clínica. Na mesma clínica do Dr. André Chamas, exato, né? Como que chama a clínica? Clínica Artéria. Artéria. Eu acabei de sair de lá. Eu estava lá no Espaço Saúde do Vale Sul. É uma área, para quem não conhece, é uma área voltada para a saúde, por isso tem esse nome, né? Tem vários consultórios, clínicas que favorecem esse cuidado à saúde, tem várias especialidades. E lá a clínica de cardiologia é onde eu atendo, é a minha clínica. E de onde eu acabei de chegar, eu estava lá atendendo os pacientes. Já conheci lá, doutor. Eu fui lá uma vez, né, Karen? A gente foi lá... A gente conheceu... A gente viu o doutor lá, né? O André. Doutor André lá. Você não estava com o coração partido? Não estava, doutor. Ainda bem que não estava. Foi uma... Fez todos os exames lá? Bom, já que nós estamos falando disso, eu tenho que dar essa orientação, né? É sempre importante fazer uma avaliação, um check-up, uma avaliação cardiológica. E muitas vezes tem algumas doenças que são silenciosas, né? Então, hipertensão é a principal doença. Sabe qual é o principal fator de risco para morte no mundo? É a hipertensão. Então, às vezes a pessoa não sente nada, mas vale a pena fazer uma consulta para avaliar se tem ou não tem hipertensão, se tem ou não tem diabetes, se o colesterol é alto ou não. Esse check-up preventivo, ele é fundamental. Né? E a hipertensão está super relacionada aos transtornos mentais, que é dos quadros metabólicos, Doença cerebrovascular, né? Cerebrovascular. Então, assim, para a saúde mental é super importante. Saúde mental é até orgânica, né? Porque você aumenta risco de AVC, demência. Então, se a gente quer envelhecer com saúde, né? A gente não quer só envelhecer, né? A gente quer envelhecer com saúde, né? A gente quer chegar com 70 anos fazendo academia, fazendo crossfit. 5 horas da manhã, né? Então, nós temos que cuidar da nossa saúde hoje. Acho que um ponto que eu falo para os meus pacientes, a saúde que a gente quer ter lá na frente precisa do cuidado hoje. E o cuidado hoje, às vezes, são coisas simples. É dormir um pouquinho melhor, fazer uma atividade física regular, né? Mesmo sendo jovem, já tem que criar esse hábito saudável, né? Para quando você chegar na frente, você colher esses frutos, né? A saúde ela tem que ser buscada. E quanto mais especialistas em sintonia, melhor para o paciente, claro. Exato, com certeza. Sem dúvida. Sim. E onde que a gente pode encontrar informações sobre você? Tem rede social? É só da Clínica Artéria? Não, eu tenho rede social. Eu só não uso tanto como eu gostaria. Eu preciso dedicar um pouco mais de tempo. Mas tem... a Artéria tem um Instagram. Mas é uma falha minha. Acho que eu preciso me dedicar mais, viu? A essa parte... A nossa geração é mais acomodada em relação a isso. Mas a gente precisa fazer. Não tô entendendo esse papo agora. Você é muito jovem. Não, é que assim, os jovens já estão mais antenados em mídias sociais e tal. É que você nasceu em 50, 40... eu nasci em 76. Então, assim... Geração X, né? Geração X. Sim. A gente não estava tão acostumado. Meus colegas também, assim, tem uma dificuldade maior em entrar para essa parte das mídias sociais, né? Mas é super importante nos dias atuais. Eu sugiro acompanhar o podcast Surtadamente, porque a gente vai falar de saúde, bem-estar. Eu acho que já é o primeiro passo. Sim, Olha, sim. deu um recorte isso daí. É um grande... Então, muito obrigada. Obrigado, doutor. Nossa, foi incrível a conversa. Foi incrível. Muito bom. O Paulo teve bastante informações importantes, é verdade. Teve uma pergunta que eu fiz... Que foi pra mim, né, Que foi Flávia? pra você. Eu sei, Mas eu sou muito bem acompanhado. Então porque tá eu bom. tenho... Isso é importante. Não, eu tenho
Mas foi Não precisa se explicar. Não, mas é legal. Ah. Não, mas é legal eu contar, porque as pessoas. Mas é importante. Porque, não, é importante. Uhum. Eu faço reposição porque eu tenho uma super baixa produção mesmo de testosterona. E eu tentei tudo com o médico. Assim, a gente tentou todos os tipos de acompanhamento com endócrino, enfim. Aí ele falou, não tem como. Assim, a minha produção é baixíssima de testo. Aí eu tive que... Mas assim, eu faço uma reposição muito baixa. Então. E faço todos os exames, assim, uma vez por mês eu tenho que fazer todos os exames. Então tem que acompanhar também. Então, a partir de agora, acompanhar bastante também com a cardiologia. Também, não Mas é isso que eu Por causa falei, disso. né, citando o seu exemplo. Quando você faz uma reposição com indicação, com critério, com acompanhamento, Sim. não deixa de avaliar a parte cardiológica, fazer um ecocardiograma, fazer um eletro, fazer um teste ergométrico. Então, cada paciente é único. O seu médico tem que ter esse olhar, Sim. né? Que esse olhar não vem acontecendo. Sim. Então, como médico, eu tenho que dar essa orientação para as pessoas, né? E é super importante as pessoas estarem sabendo Tem que disso. saber que existem consequências. O que eu vejo que é muito problemático realmente são sendo a primeira opção já é a reposição. Não, tem gente que faz como o chip da beleza, né? Uma questão mais estética mesmo, né? Sim. Não uma necessidade, Sim. né? E, assim, até para finalizar, né? Porque o horário aqui já está acabando. Existe um grande segredo que não é segredo para ninguém, né? Se você quer ter saúde, quer viver bem, quer melhorar sua saúde mental, quer melhorar a parte cardiovascular, você quer diminuir demência, é atividade física, tá? Atividade física, ela é... Se eu pudesse te apresentar um produto que tem tantos benefícios, eu tenho certeza que as pessoas iam comprar. Porque melhora o coração, melhora a pressão arterial, diminui... E por que as pessoas não compram? Então, essa é a grande questão, né? Exato. Você sabe diminuir câncer? Diminui câncer, está comprovado. Sim, Câncer demência. de mama, câncer de próstata, câncer de intestino, demência. É atividade física. Então, a atividade física, ela precisa ser incorporada na nossa rotina, né? Só que, ultimamente, né, o trabalho tem ocupado muito a nossa vida, o celular, a gente não está dedicando esse tempo para a nossa saúde. Então, recomendo, separe aí 30 minutos do seu dia, nem que for para fazer uma caminhada, subir uma escada... fazer agachamento em casa, qualquer atividade, ela é bem-vinda. E se for, falando em saúde mental, se for num ambiente verde, também tem um benefício maior. Então, você passear num parque, numa praça, vai melhorar a sua frequência cardíaca, vai melhorar a sua pressão arterial, porque só o fato de você estar num ambiente verde já traz um bem-estar mental. E eu recomendo isso para os pacientes. Muito bom. Certo, muito bom. Obrigado, doutor. Gente, não esqueça de se inscrever aqui. Não esqueça de comentar aqui o que você achou, porque é muito importante. A gente gosta de ler as suas mensagens e também de compartilhar para as pessoas esse episódio que vai ajudar muita gente. E também não é só se inscrever, você tem que apertar o sininho, porque senão você não recebe as recomendações dos nossos vídeos. E também @surtadamentepodcast no Instagram e no TikTok. E também não esqueça de seguir esse psicólogo aqui, que é o preferido da doutora Flávia, né, doutora? Sim, Isso mesmo, concorde? sim. @psipaulo_siqueira. @doutora Flávia Sano. E, gente, então semana que vem a gente tem encontro marcado às 11 horas. Às 11 horas não, às 18 horas na quinta-feira. Beijão, gente. Beijão. Tchau.